Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos e quando ele falava o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, que dava, depois ele dava um nó. Aí eu falei: bom, agora acabou. Aí o Chico falava: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava: agora acabou. Aí o Chico falava assim: agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava: qual, tio Chico? Aí o Chico falava: aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim: tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de casimira, ele botoava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho: menina, penteie o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui ver. Ele jogava dentro do embornal e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina.
Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. A história de Chico Xavier e o mendigo Jorge é uma daquelas narrativas que parecem simples, mas carregam dentro de si um oceano de significados espirituais. Depois de ouvir o relato de Adelino da Silveira, amigo tão próximo de Chico, percebemos que nada no convívio do médium mineiro era por acaso. Cada encontro, cada rosto, cada situação era oportunidade de aprendizado, um convite da vida para que a caridade fosse exercida em sua forma mais pura. Jorge não era apenas um homem pobre que cruzava o caminho de Chico. Ele representava a essência da lição de Jesus: ver no outro um irmão, independentemente de sua condição social, aparência ou história de vida. O que impressiona nessa narrativa é a maneira como Chico lidava com Jorge. Não havia nele qualquer sinal de impaciência, de julgamento ou de indiferença. Pelo contrário, havia um olhar de ternura, de acolhimento e de compreensão. Para Chico, Jorge não era um mendigo, mas um espírito imortal em experiência difícil, como tantos outros que carregam provas dolorosas nesta vida. Essa visão é fundamental para entendermos o coração do médium. Ele não enxergava corpos, mas almas. Não se detinha nas roupas rasgadas, mas na centelha divina que habitava cada pessoa que se aproximava. A história de Jorge nos convida a pensar em quantas vezes, no nosso dia a dia, passamos por pessoas em situação de vulnerabilidade e desviamos o olhar. Quantas vezes preferimos não ver para não nos sentirmos incomodados? Chico, ao contrário, fazia questão de ver, de ouvir, de se aproximar. Ele sabia que a caridade verdadeira não se resume a dar pão ou roupas, mas também a oferecer respeito, dignidade e atenção. E é exatamente isso que torna sua convivência com Jorge tão inspiradora. Ele oferecia a esse homem não apenas um prato de comida, mas sobretudo a certeza de que era alguém importante, alguém digno de ser ouvido e amado. Essa atitude não era fruto de acaso, mas de uma compreensão profunda do Evangelho. Chico Xavier tinha plena consciência de que todos nós somos filhos de Deus e que ninguém cruza nosso caminho sem motivo. Para ele, Jorge não era um peso, nem um incômodo, mas um professor silencioso. Com sua presença, despertava em Chico e em tantos outros a chance de exercitar virtudes como paciência, humildade e compaixão. A vida de Chico foi sempre marcada por esse olhar que ultrapassa as aparências e enxerga a alma. O interessante é que Jorge, em sua simplicidade, se tornava uma lição viva para todos que conviviam ao redor de Chico. O mendigo, muitas vezes visto pela sociedade como alguém sem importância, acabava revelando o quanto somos dependentes uns dos outros para crescermos espiritualmente. Jorge não tinha posses, mas oferecia oportunidades de caridade. Não tinha cultura, mas despertava a sabedoria no coração de quem o ajudava. Não tinha bens, mas abria portas para que outros conquistassem bens espirituais. Essa inversão
é a essência da mensagem cristã. Os últimos serão os primeiros, e o que parece frágil aos olhos humanos é grande aos olhos de Deus. Chico sabia que a pobreza material de Jorge era apenas uma condição temporária. Em sua visão espiritual, compreendia que cada ser humano está em constante evolução e que ninguém está condenado eternamente à dor. Por isso, tratava o mendigo com a mesma delicadeza que tratava os grandes nomes da sociedade que o procuravam. Para Chico, não havia diferença entre um homem importante e um homem esquecido nas ruas. Ambos eram filhos de Deus, em estágios diferentes de aprendizado. Essa postura de igualdade é o que fazia dele um exemplo vivo do Evangelho em ação. Quando refletimos sobre essa história, também somos convidados a pensar na forma como tratamos os chamados espíritos sofredores. Assim como Jorge precisava de alimento, atenção e carinho, muitos espíritos desencarnados, em sofrimento, precisam de prece, vibrações de amor e amparo. Chico nos ensinava que o mundo espiritual e o material estão mais próximos do que imaginamos e que muitas vezes aqueles que encontramos no corpo físico em situação de dor refletem, de certo modo, a realidade de tantos desencarnados que pedem auxílio. Assim, ao ajudar Jorge, Chico também nos lembrava da importância de ajudar aqueles que não vemos, mas que estão ao nosso lado em espírito. Outro ponto importante dessa história é a forma como Chico vivia a humildade. Ele poderia facilmente ignorar Jorge e justificar sua indiferença com compromissos, responsabilidades ou até mesmo pelo fato de ser uma figura pública muito procurada. No entanto, ele fazia questão de parar, de ouvir, de dialogar. Essa humildade prática é uma das marcas mais fortes de sua trajetória. Chico nunca se colocou acima de ninguém. Pelo contrário, sempre se via como servo, como alguém que devia estender as mãos. O encontro com Jorge, repetido tantas vezes, reforça esse traço essencial de sua vida. Adelino da Silveira, ao contar essa história, nos ajuda a perceber que Chico não era apenas um médium de psicografias ou um homem de dons extraordinários. Ele era, antes de tudo, um exemplo vivo de amor em pequenas atitudes. A vida de Chico era o testemunho diário do Evangelho, e o convívio com Jorge é apenas uma das muitas situações que revelam isso. A grandeza de um espírito não está nos grandes feitos que realizamos diante das multidões, mas no modo como tratamos aqueles que o mundo costuma esquecer. Jorge, o mendigo, era invisível para a sociedade, mas aos olhos de Chico era alguém especial. E talvez esteja aí a grande lição. Quem são os Jorges que passam por nós todos os dias? Pessoas que pedem um pão, um copo de água, um abraço, um minuto de atenção. Muitas vezes não podemos resolver todos os problemas, mas podemos oferecer amor, e esse amor tem um alcance muito maior do que imaginamos. O amor é a moeda divina que multiplica valores eternos. Chico costumava dizer que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Essa frase ganha ainda mais força quando pensamos em sua convivência com Jorge. O mendigo não apareceu em sua vida por coincidência, mas como parte de um planejamento espiritual maior. Talvez Jorge precisasse daquela convivência para receber carinho e respeito. Talvez Chico precisasse dele para exercitar ainda mais a paciência e a caridade. Talvez todos nós precisássemos ouvir essa história para refletirmos sobre como temos tratado os nossos semelhantes. Ao lembrar de Jorge, podemos também recordar das palavras do próprio Cristo. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes. O Evangelho não é teoria, é prática, não é discurso, é ação. Chico entendeu isso como poucos. Ele sabia que a verdadeira fé se expressa no cuidado com o próximo, e Jorge se tornou um símbolo desse cuidado. Essa história também nos leva a refletir sobre a justiça divina. Cada espírito vive experiências diferentes ao longo da vida, ora em abundância, ora em carência. Hoje, Jorge era um mendigo. Amanhã poderia ser alguém em melhores condições. A vida é uma escola, e cada encarnação é uma sala de aula diferente. O importante é como aproveitamos cada lição. Jorge, mesmo em sua pobreza, ofereceu grandes oportunidades de aprendizado para Chico e para todos que tomaram conhecimento dessa convivência. Por fim, essa narrativa nos lembra que a caridade não deve ser limitada ao pão que se dá ou ao agasalho que se oferece.
Ela se completa quando enxergamos no outro um irmão, quando reconhecemos sua dignidade e quando nos aproximamos com sinceridade. Chico Xavier fez isso com Jorge e nos deixou um exemplo que atravessa gerações. Ele nos mostra que a grandeza está nos pequenos gestos e que cada encontro é uma oportunidade de amar. Que a história de Chico Xavier e o mendigo Jorge nos inspire a não fecharmos os olhos diante das dores humanas. Que aprendamos a ver além das aparências, a respeitar e acolher cada pessoa como filho de Deus. E que, ao recordarmos esse exemplo, possamos transformar nosso dia a dia em um campo de prática do Evangelho, lembrando sempre que a caridade é o amor em movimento.